Legal, gente. Deixa eu conversar aqui, olha. Primeiro, dizer, né, professor, passa o microfone para o professor, que é um prazer enorme tê-lo aqui, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer, primeiramente, é todo meu, né? Primeiro, agradecendo esse convite aqui de estar nesse programa de renome e uma grande oportunidade para a gente poder falar um pouquinho de Guarulhos, Pois é. tá? E estamos à disposição de vocês. Legal. Para você que está nos acompanhando, o professor é responsável, né, pela parte técnica do Guarulhos, que está disputando o campeonato da segunda divisão, nessa primeira fase que se encerra agora no próximo domingo, é o último jogo dessa primeira fase, e até agora 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O professor começou meio tímido, mas a coisa foi se organizando, a equipe está classificada para a próxima fase, né? Com grande satisfação, né? Que a gente recebe essa notícia de que o Guarulhos está classificado. Não gostaríamos que fosse desse jeito. Gostaríamos que fosse como vai ser domingo, com méritos da equipe do Guarulhos, com méritos de nossa diretoria, em especial o diretor Milton Nascimento, que me trouxe para cá. A gente entendeu a metodologia do Guarulhos e hoje, graças a Deus, estamos classificados e podendo passar para a nossa nação guarulhense, a nossa torcida, essa satisfação de ter uma equipe já na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23. Puxa vida, foi um belo jogo aí contra o Suzano. Acho que está arrumando a casa, né? Realmente, a equipe de Suzano valorizou muito o jogo de domingo. Tivemos uma transição muito boa, deslocamento frontal. E o goleiro foi muito bem. Realmente o goleiro do Suzano, numa manhã inspirada, fez 2 a 3 defesas, evitando a nossa vitória. Legal. Antes da gente dar sequência falando da competição, vamos aproveitar a tua presença aqui. O Edu tem uma história bacana com o futebol, até para que o telespectador possa conhecer um pouquinho melhor, né? Do Edu, o próprio torcedor do Guarulhos. Conta um pouquinho da sua história aí. Eu sou ex-atleta profissional, né? Joguei 4 anos na equipe do São Paulo Futebol Clube. Tive uma passagem pela equipe do Mojimirim, do São Bento de Sorocaba. Tive uma pequena passagem pela Portuguesa de Desportos também, certo? Indo ao Atlético Mineiro também durante 6 meses. E encerrando minha carreira, antes de encerrar, passando pela Bolívia, por Destroje da Bolívia, Universidade Católica do Quito, Equador. E retornando ao Brasil e encerrando a minha carreira no Paraná, na equipe do Colorado. Legal. Bom, e aí agora está, né, na carreira de técnico, já tinha passado aqui pelo Guarulhos, né, Edu? Eu passei uma passagem meio conturbada, logo que eu deixei a equipe do Corinthians, onde eu fui treinador da categoria sub-15 e sub-17, me trouxeram aqui para o Guarulhos, estava um pouquinho conturbado, tinha sido um prazer. Mas o retorno meu, agora, através do diretor Milton, me proporcionando essa oportunidade em que eu faço aqui uma gratidão, né, de ter me trazido para o Guarulhos, de ter dado essa oportunidade através do presidente Ricardo Agea, e graças a Deus as coisas estão dando certo, e hoje o Guarulhos classificado e com tranquilidade, vamos fazer o planejamento para a próxima fase do Campeonato Paulista. Quero agradecer aqui o Milton, né, que está aqui no estúdio, o Gabriel, que é assessor de imprensa do Guarulhos. Obrigado pelo carinho, viu, gente? São profissionais que a gente tem um tremendo respeito, né, e atuam aí no esporte da cidade. Ô, Edu, bom, você está desde a pré-temporada, a gente sabe, né, já falamos aqui em off que você não tinha a equipe que você queria naquela oportunidade, quando começou a competição. Tivemos resultados aí que realmente preocuparam, né, na oportunidade. Mas a equipe foi se achando. Começou no empate com o Barcelona em 0-0, no segundo jogo perdeu para o Mauaense por 1-0, no terceiro jogo perdeu para o Flamengo aqui da cidade por 3-1, no quarto jogo, aí venceu o Jabaquara por 1-0, depois perdeu do Suzano 3-0, e aí venceu o Mauá, e as coisas foram melhorando a partir da 7ª, 8ª rodada. É isso? É isso mesmo, porque quando iniciou o Campeonato Paulista, nós iniciamos de maneira meio desfalcada. O diretor Milton Nascimento, junto com o presidente Ricardo Agea, a gente estava buscando alguns atletas que estavam chegando, e a equipe estava montando. E quando você monta uma equipe, o atleta tem que se adaptar, tem que ver a metodologia daí do clube. A gente já sabia que início ia ser um início um pouco desgastante. Porém, a gente já sabia também que na 3ª, 4ª rodada a equipe ia começar a desgarrar, deslanchar, ter um padrão de jogo. Foi o que aconteceu. E graças a Deus as coisas começaram a se encaixar. E hoje o Guarulhos conta com uma equipe tranquila, uma equipe que sabe o que quer, jogadores diferenciados,
Jogadores que se encaixaram perfeitamente dentro da metodologia de disciplina, trabalho do Guarulhos. Legal. A gente estava conversando, né, no intervalo para essa próxima fase. Agora começa, tem mais um jogo aí terminando, encerrando essa primeira fase. Depois a gente começa aí com a segunda fase. São 6 grupos de 4 que jogam também entre si, em turno e retorno. E aí vão classificar 2, né? E mais os 4 melhores. O que você pensa dessa segunda fase? Eu acho que a equipe do Guarulhos, ela tem que querer, ela tem que sonhar com algo diferente. Uma cidade do tamanho dessa de Guarulhos, que é uma segunda São Paulo, tem que ter algum clube no cenário nacional, não no cenário regional. Sim. E o Guarulhos não é diferente. O Guarulhos, através de mim, um sonho próprio, do diretor Milton, todos sonhamos em dar voos altos, mas com calma, um degrau de cada vez. Vamos pensar com calma a segunda fase, entrar com a mesma humildade agora contra o Mauá, que ainda nós queremos concretizar a nossa classificação com o nosso trabalho, certo? E o Guarulhos é isso, é tranquilidade, o Guarulhos é paz, o Guarulhos é disciplina. Nós temos uma equipe técnica que começa com o presidente Ricardo Agea, diretor Milton Nascimento, coordenador Fábio Cunha, supervisor o professor Roque, meus preparador físico Alê e Rogerinho, e meus auxiliares professor Jô e professor Beto, e o preparador goleiro Rodrigo Barroca, em quem eu faço uma menção especial a todos esses profissionais, que se não fosse ele, o Guarulhos não estava onde está hoje. Legal. Nós já dissemos aqui no programa, e o pessoal que acompanha o futebol profissional da cidade sabe que esse campeonato, para mim, foi uma decisão positiva. Até queria ouvir do professor Edu Miranda, essa ação da Federação Paulista em limitar a idade dos 23 anos. Acho que valoriza mais o trabalho de base, né, Edu? Muito mais, porque antigamente vinha jogadores já, digamos, tarimbados, jogadores já mais velhos, que vinha para a cidade e não tinha aquela entrega total. Agora não, agora os garotos com até 23 anos, eles estão se descobrindo, eles estão se valorizando, eles querem chegar em algum lugar. E é esse o lugar, é esse o trabalho, é essa a oportunidade que a federação está dando. Eu aprovo inteiramente, foi uma novidade benéfica para o futebol. Tenho certeza disso. Passa o microfone, olha, o professor está falando do fortalecimento do trabalho de base, e ao lado dele está o Ariel Gustavo, que é brasileiro, mas filho de bolivianos, né? Atua no meio campo, tem 18 anos de idade, está no sub-20, já foi campeão. Sim. Legal ter você aqui também, Ariel. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, querido. É um prazer, agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui no Câmara Esportiva e falar sobre mim, né? Falar um pouquinho da tua história. Tem jovens, né? O programa tem uma audiência bacana com a garotada da cidade aí. Conta um pouquinho da tua história. Sim. Você tem 18 anos, mas pratica o futebol há quanto tempo? Sim, eu joguei desde criança, né? Sim. Nasci aqui no Brasil. Sim. Aí fui pra lá um tempo, voltei com 8 anos. Sempre gostei de jogar bola. Sim. A maioria dos jovens, né, que começam jogando futebol, começa com futsal. Foi o teu caso ou não? Sim, foi meu caso. Começou com futsal? Lá na Bolívia, principalmente, pessoal muito salão. Sim. Aí comecei com 9 anos, joguei aqui em escolinha, nas escolinhas, depois fui pro campo. Sim. Joguei no Strikers com 15 anos, fui pro 17 aqui no Guarulhos já. No Guarulhos, com 17 anos, tava no 17, aí o professor Edu me viu jogando e levou pro Sub-20. Sim. Aí até agora tô aqui no Sub-20. No ano passado você foi campeão, né? Sim, fui campeão pela Taça Condemate. Foi um privilégio, né, estar no elenco. Sim. E... Legal. Você está sendo aproveitado também nos treinos aí do Sub-23, da equipe principal, é isso? Sim, o professor ele me leva às vezes pro profissional para ganhar experiência. Sim. Legal. E o que você está achando de estar aqui em Guarulhos, disputando uma competição importante que é o Sub-20? Como é que você vê isso? Como? Como é que você vê isso? Você abraçou o futebol. Eu estava dizendo para você em off que tem que focar, né? É esse o objetivo? Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender. E o telespectador também. Quando se fala na segunda divisão do futebol aqui no estado de São Paulo, e está aqui o Edu Miranda, que foi um excelente jogador, nós estamos falando de um campeonato de excelência. Cada estado tem o seu regulamento. Aqui, eu canso de falar isso, nós temos Série A1, A2 e A3, e temos a segunda divisão com 41 equipes, né? Que é o que está acontecendo com a participação do Flamengo e do Guarulhos. É um futebol... Volta o microfone para o Edu, para mim não perder o gancho. Professor, é um campeonato diferenciado, não é isso? Quando se fala em segunda divisão aqui em São Paulo,
não é qualquer divisão, né? A segunda divisão de São Paulo equivale a A2 de todos os outros estados. Pois é, gente, essa observação que eu queria que... Para você ver o nível e a valorização que a Federação Paulista está fazendo, um excelente trabalho em valorizar jogadores até 23 anos. Porque o jogador, quando sai do sub-20, às vezes ele não é aproveitado na equipe profissional de imediato e fica meio perdido. Então, o que proporciona o quê? As equipes emprestar o jogador para equipes menores e disputar o campeonato sub-23, onde aparecem grandes jogadores. E é o caso do Guarulhos, que tem grandes jogadores que com certeza vai ser despontar para o cenário do futebol brasileiro. Legal, isso é legal para os papais que estão nos assistindo aí, os jovens. Volta aqui pro Ariel. Você entendeu, Ariel, o que eu quis dizer para você? Sim, sim. Da importância que é você, que essa oportunidade que você está tendo de poder jogar numa equipe que está disputando uma segunda divisão, e essa segunda divisão é essa importância que o professor colocou, né? Claro, sim. Tem clubes grandes como Tupã, Inter de Limeira, que já jogaram na primeira divisão. Sim, se a gente olhar aqui a participação das equipes que compõem aqui essa competição, você tem equipes com história aí que já... pois é. Inter de Limeira. Vai por aí, ó. Tupã, Matonense, poxa, olha, 15 de Jaú, já falou o professor, Rio Branco, Independente de Limeira, né? São equipes realmente que tem uma... Marília, são equipes todas elas com história, né? Sim. Legal que você está tendo essa oportunidade. Você joga do quê? Eu jogo de meio campo, eu sou meio campista. Sei, bacana. Aí, procurar treinar todo dia, né? Tá estudando? Sim, não estou estudando. Sim. No momento não estou estudando. Tá focado no futebol? Focado no futebol. E esse é meu sonho. Legal. Seus pais são bolivianos, né? E você nasceu aqui? Sim, eu nasceu em São Paulo? Nasci aqui em São Paulo. Legal. Nasci em São Paulo, aí vim pra cá, pra Bolívia, e fui criado aqui no Brasil. E o professor me dizia aqui em off, né, que tem um carinho muito grande com você, até porque daqui a pouco ele vai dizer para nós aqui, passou pela Bolívia também, né? E segundo ele, foi abraçado lá, né? Foi muito querido pelo povo da Bolívia, e ele tem esse carinho, né? E quer devolver esse carinho todo apostando em você. É isso? É isso, professor. É isso mesmo. Você foi muito feliz, Ulisses. A Bolívia me proporcionou fazer um grande trabalho, levar o futebol brasileiro até os bolivianos, e eles me abraçaram como se fosse praticamente filhos deles. Então, esse carinho especial que eu tenho com o Ariel, independente de qualquer coisa, é um grande atleta, é um jogador que está sendo lapidado e com certeza vai jogar no Brasil e, se Deus quiser, chegar até num selecionado boliviano, que é o que tem em mente o próprio Ariel e a sua família. Tomara que dê certo, vamos ficar na torcida aqui, viu, Ariel? Professor, próximo compromisso é contra o Mauá, jogando lá, né? Fecha-se assim a primeira rodada. Olha, vocês viram aí no grupo, né? São 14 jogos dessa primeira fase, todas as equipes vão cumprir 11 jogos, porque 2 ficam no stand-by, a gente já falou sobre isso. E aí então vem a segunda fase. Você tem quantos atletas no elenco, professor? Hoje nós contamos com 26 atletas profissionais e mais 5 jogadores da base que compõem o elenco. Pelo regulamento abre agora espaço para novas contratações? Para mais 4 contratações. Sim. Já estamos, de acordo com o diretor Milton Nascimento, presidente Ricardo Agé, já estamos mapeando alguns atletas para poder reforçar nossa equipe. Porque essa mesma filosofia, o regulamento permite não só a Guarulhos, né, que as outras equipes também se preparem, né, se contratem aí, enfim. Realmente temos aí uma segunda fase que promete, né, Edu? Com certeza. Aproveitando a oportunidade, desejando um grande abraço à torcida do Guarulhos, pedindo a colaboração para eles comparecerem nos Jogos do Guarulhos, que realmente nós estamos trabalhando em paz, estamos trabalhando com muito afinco, com muita determinação. E a segunda fase vamos começar com humildade, com respeito às equipes. Não ganhamos nada, apenas um tijolinho na nossa obra, que deve ser muito grande. Legal essa humildade, e assim que tem que ser. Eu estava olhando aqui, professor, nesse histórico dessa primeira fase, nós tivemos 5 vitórias, já disse isso, 3 empates e 3 derrotas. 3 das derrotas, 2 foram em casa, né? Em casa não pode se pensar em outra coisa, não ser em vitória, né, professor? Não tenha dúvida. Não é isso? É porque aquilo que eu falei para você, no começo do trabalho, não estavam todos os atletas que a gente tinha em mente. E hoje não. Hoje nós estamos com o grupo completo, estamos com um padrão de jogo muito interessante e com certeza vamos iniciar com o pé direito, com humildade, mas sabendo da nossa responsabilidade e sabemos que nós gostaríamos de colocar... Gostaríamos não, vamos colocar o Guarulhos aonde realmente ele merece. Legal. Volta aqui para o Ariel.
Ariel, como é que é? Você está fazendo treinos, né, na categoria profissional. Sim, sim. E como é que você está se portando? O que você está sentindo de poder ter essa oportunidade? Bom, a oportunidade é ótima, né? Está com Sim. grandes atletas, como do profissional, que está indo bem no campeonato. E tem muita diferença, sim, Sim, dá né? para sentir. Mas o que vem de lá é só tudo aprendizado. Legal, legal. Ganhar experiência todo dia, treinar e a oportunidade vai chegar um dia. Pelo que o professor está dizendo, você quer voltar para o país da origem da tua família, né? E você quer, de Sim, repente, colaborar com o futebol do teu país sim. e, quem sabe, uma seleção, não é isso? Sim, eu penso o objetivo é a seleção boliviana, Sim. sem dúvida. Chegar lá, ajudar meu país. Meus pais são bolivianos, né? Sim. Então, seleção boliviana. Legal, legal. Ó, fazemos aqui os votos, né, de sucesso para você, viu? Continue focado, né? Uhum. Acho que é isso, né? Quando se quer chegar... Porque eu falo aqui não só o pessoal do futebol, das outras modalidades, né? Muitas vezes você vê lá o pessoal botando uma medalha, mordendo uma medalha, ou no pódio. A história para se chegar num pódio, seja qual for a competição, seja qual for a modalidade, gente, são histórias difíceis, duras, a trajetória é difícil. Quantos atletas não querem jogar futebol e querem chegar num clube grande? Né? E são poucos que chegam, né? Sim. Mas tá aqui o Ariel. Começou bem, né? Já tem título importante aí no Sub-20. Legal, parabéns, viu? Parabéns, Obrigado. continue firme. Volta lá pro professor. Acho que eu falei, você viveu isso, né, Edu? Quantos talentos nós temos, mas de repente a oportunidade não é para todo mundo, né? Ou se perde no futuro, Perde, né? não é isso? Porque hoje o lema é disciplina, é respeito e, acima de tudo, focado, é foco. E é isso que o Guarulhos está hoje. Agradecendo a vocês da Câmara Esportiva, muito obrigado. Convocando a torcida Sim. de Guarulhos para comparecer no estádio para nos ajudar. Legal. O Edu Miranda fez parte de um grande elenco de São Paulo, né, Edu? Ah, Voltando lá atrás, né? Silas, Fala o time Miller. que você jogava lá, vamos ver. Silas, Olha aí, Miller, ó. Sidney, Pita, Careca, Nelsinho, só cara que realmente Seleção, não sabia. hein, gente? Só cara que não sabia jogar Tem futebol. muita gente de talento e o Edu era um deles, né? Edu, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado, é por todo meu. atender o nosso convite, né? Tiramos você lá do seu trabalho, mas legal poder mostrar a você, poder conversar e saber um pouquinho mais do Guarulhos e da tua história, né? E eu que agradeço a minha presença aqui hoje e conto com a Câmara Esportiva para estar nos Jogos do Guarulhos, incentivando, certo? E se Deus quiser, faremos uma segunda fase do Campeonato Paulista. Se Deus quiser. Muito obrigado.